É sempre muito bom estar aqui na bancada do Diário News, trazendo do Olho Vivo, trazendo sempre alguns comentários e algumas notícias polêmicas que estão repercutindo no nosso Brasil. A mais recente vai sair hoje, José Dias Neto, numa entrevista muito polêmica e esperada na TV Brasil, no programa, deixa eu ver aqui, Dando a Real com Leandro Demore, na TV Brasil. A entrevista foi gravada, está prevista para ir ao ar hoje, terça-feira, dia 26, a partir das 22 horas. Obviamente, o material mais polêmico já vaza através de informações. Alguns sites já noticiam que Gilmar Mendes fez algumas declarações polêmicas em relação à Operação Lava Jato, que desde 2019, desde 2017-19, que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, critica a forma como foi realizada a Operação Lava Jato. Desta feita, na entrevista, ele disse a seguinte frase, dizendo que a Lava Jato ela tinha um papel de não contribuir com a democracia e com a justiça. Na entrevista, ele disse que a mídia também teve uma parcela de contribuição, intitulando de um impulso de combate à corrupção. Ele criticou o papel da mídia na cobertura da Operação Lava Jato, impetrada aí pelos juízes lá de Curitiba. Ele ainda disse mais, era algo tão avassalador que ser contra ou levantar dúvidas já era perigoso. Quem duvidasse da lisura na época ficaria com certeza em situação muito complicada se criticasse na época. Para ele, Gilmar Mendes, ele analisou todo o contexto geral da Operação Lava Jato, e entendeu que a operação teve erros gravíssimos, e que deveria ser revisto, e que o exemplo da Operação Lava Jato ela sirva de exemplo, na verdade, para as ações futuras, para que não se cometa o mesmo erro e o mesmo tipo de abuso. Segundo Gilmar Mendes, os juízes de Curitiba não tinham competência para realizar a operação, nem competência, nem tinha o conhecimento suficiente para realizar essa operação. Ele diz o seguinte, esse superpoder da vara de Curitiba, o julgamento do Lula, que não era um julgamento, aquela combinação que talvez não veja nem no antigo regime soviético, entre o procurador e um juiz submetendo a denúncia ou provas que deveriam ser acrescidas ou não. Tudo isso precisa ser relembrado para evitar problemas futuros. Gilmar Mendes também disse o seguinte, que em 2019 também fez declarações polêmicas em relação à Operação Lava Jato, dizendo, deixa eu procurar aqui a frase rapidinho, que naquela época, isso é um termo bem pesado, inclusive, encontrei. Ele falou, o ministro Gilmar Mendes disse ainda em 2019 que faltou experiência, como falei, por parte dos procuradores e que condutas de integrantes da Lava Jato evidenciam, preste bem atenção, que a conduta de integrantes da Lava Jato evidenciam a existência de uma ORCRIM, há uma organização criminosa para investigar pessoas, indicado pela Corte em 2012, Gilmar Mendes, no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, se não me falhe a memória. A entrevista deve dar muita audiência hoje, já dá conotação de algumas polêmicas, e aí a gente suscita novamente, pegando um gancho nas falas de Gilmar Mendes, do absurdo que foi visto no Brasil. E o que eu estou falando aqui, isso não é para defender Lula, não, de forma alguma, de forma alguma. Eu, obviamente, não tenho nada para esconder, no segundo turno eu tinha duas opções, votar em Bolsonaro e votar em Lula. Obviamente fui obrigado a votar em Lula, porque não tinha como votar em Bolsonaro. Fui obrigado, porque eu também não queria votar em Lula, mas também não queria em momento algum também votar em Bolsonaro. Bom, mas enfim, está muito claro para todo o Brasil que não estou dizendo que Lula é santo, não estou dizendo que não teve desvio de dinheiro, não estou dizendo que a operação como um todo ela foi inválida, porque aí prendeu algumas pessoas, conseguiram apurar
um bom dinheiro para devolver à Petrobras, se bem que ninguém sabe se esse dinheiro realmente foi para a Petrobras e no que foi investido, enfim. Mas a questão é que houve claramente abusos dos juízes e da Operação Lava Jato vindo lá de Curitiba. Delanó perdeu o cargo de deputado federal, o Moro ainda continua como senador e punição não vai ter? Repito, não é uma questão de Lula, é uma questão que esse tipo de abuso, se não for coibido e não houver punição, muitos outros políticos e até cidadãos de bem podem também cair em erros judiciais, porque houve erros gravíssimos em nome do fim da corrupção e em nome da democracia. Muito claramente sabia-se que era um esquema montado. É dito aí. Tirar Lula de circulação para não ser candidato e favorecer o presidente eleito na época, Jair Messias Bolsonaro. Isso com aval da Justiça. E a pergunta que eu faço é a mesma pergunta que eu fiz há uns dias atrás. E quem é que vai punir os erros da própria Justiça? Por que é que os senhores juízes do Supremo Federal e de outras cortes judiciais não interviram na época para evitar esse tipo de abuso? Deixaram a coisa correr solta para ver no que é que dava. Todo mundo sabia, e hoje admite o erro, que não tinha competência a Corte de Curitiba fazer esse tipo de julgamento, mas foi feito. Quantos outros abusos estão acontecendo hoje no nosso Brasil? Nós nos declaramos com abusos na política, com corrupção, mas será que essa corrupção também já não entrou no judiciário? Nós sabemos hoje que qualquer cidadão, ou até político, se for criticar alguém do judiciário, corre o risco de ser preso e nunca mais sair da cadeia. Houve abuso do judiciário e ainda acontece abuso do judiciário. Claro que o judiciário tem que intervir quando as leis são feridas e quando a democracia ela é colocada em risco. Mas essa linha que separa o correto do incorreto parece que está ficando cada vez mais tênue no nosso Brasil. Será, repito, que é só a política que está com a corrupção? E o judiciário como é que fica? Quem investiga o judiciário? Quem tem rabo preso no judiciário? Quantos políticos comandam homens importantes do judiciário? Claro que não estou generalizando, existem homens e mulheres corretos, homens íntegros em todas as cortes de justiça no nosso Brasil. Mas o que se vê claramente são aberrações que estão acontecendo gradativamente debaixo do nosso nariz e a gente fica calado. Claro que às vezes podemos pensar que isso é com os políticos que eles se resolvam, mas o problema é muito maior, meu caro amigo cidadão. O problema também cai em cada um de nós. Cai no cidadão que trabalha, cai no cidadão que comum. Nós podemos também ser vítimas de abusos. E quem é que vai nos proteger? Os políticos têm dinheiro de sobra para pagar os melhores advogados e sabe-se lá mais quais os tipos de influências que eles podem ter nos bastidores para não ser preso. O que a gente vê, por exemplo, políticos que foram condenados a 300, 400 anos de prisão estão soltos, vivendo a sua vida de forma normal, assim como muitos outros. O prejuízo, sabe aonde é que fica? No bolso do cidadão brasileiro, porque é desviado dinheiro, existe atos de corrupção que são feitos com a conivência do judiciário e, no final de contas, o prejuízo maior sempre cai nas costas do mais fraco. É aquele velho ditado José Dias Neto: a corda sempre arrebenta do lado mais fraco.